E hoje o assunto aqui na Me Too e na Alô Bebê é sobre mala maternidade para uma mãe de gêmeos. Afinal, Elisa, quando devemos arrumar uma mala de maternidade para uma mãe de gêmeos? A gente sabe que para a mãe de um filho só, o ideal os médicos indicam que é por volta de 36 semanas. E para uma mãe de gêmeos, é isso também? Para uma mãe de gêmeos deve ser antes, né? A gente já aprendeu aqui na Me Too que as 30 semanas são um marco da gestação gemelar. Então a gente acredita muito que nesse prazo a mãe deve começar a se preocupar sim com a arrumação da mala da maternidade. É bom deixar tudo pronto, tudo encaminhado, porque pode vir surpresa por aí. E afinal, é uma mala para cada filho, uma mala para mãe? Como é que funciona essa organização? Eu também tinha dúvidas, mas acabei me organizando assim. Uma mala para os bebês e uma mala para a mamãe e para o papai. Eu também me organizei assim, eu tinha uma mala para os dois bebês, uma divisória, né? Eu criei uma divisória, então o bebê G1 e o G2, né, como eles chamam na maternidade. E uma mala para mãe, que também foi com a mala junto com o meu marido, com algumas coisas dele, algumas documentações, que enfim a gente também vai falar por aqui. Isso é bem importante, né? A gente ficar atento a tudo aquilo que o hospital pede para levar. Então, uma super dica aqui da Me Too e da Alô Bebê para arrumação da mala da maternidade é dar uma olhadinha no site do hospital para ver o que o hospital indica levar. Porque as instituições são diferentes. Agora, a documentação a gente sabe que é bem importante. Carteirinha do convênio ou do SUS, identidade dos pais, exames que a gestante tenha feito, isso é bem importante levar. O que mais, Vanessa? São alguns itens assim que na verdade não fazem parte da mala maternidade, mas são essenciais também para levar para o hospital. E afinal de contas, qual é a diferença de arrumar uma mala maternidade para uma mãe de gêmeos para uma mãe de um filho só? Qual será essa grande diferença? Ou as diferenças, hein, Elisa? Bom, uma super dica que a gente quer dar para vocês é já arrumar as roupinhas dentro dos saquinhos separados por primeiro dia, segundo dia. Isso vai facilitar muito quem estiver te ajudando a arrumar os bebês. E uma outra dica da Me Too também, seguindo os saquinhos do primeiro, segundo e terceiro dia, é já otimizar no saquinho, por exemplo, do primeiro dia, colocar as roupinhas tanto do G1 quanto do G2, claro que separadamente, e uma do lado da outra. Eu ainda daria outra dica para as mamães de gêmeos, que é o seguinte: para as roupinhas extras, essas de baixo, que pode dar algum acidente, sujar mais, leve de cor neutra, porque daí tu vai poder usar tanto para uma menina como para um menino. Então essas roupinhas de baixo, cores neutras, facilita muito. E um detalhe dessa roupinha aqui é o tamanho. Essa roupinha aqui, ó, é prematuro. Nós sabemos que uma mãe de gêmeos vão ter os gêmeos, não vão ser não vão ter 3,5 kg, 4 kg, que nem como se fosse um filho só. Então, para não ficar aqueles bebês com aquelas roupas todas sobrando, nós indicamos sim levar roupa tanto de prematuro quanto de RL. Ainda sobre as dicas para as mães de gêmeos levarem na mala maternidade está a almofada de amamentação. Nós não sabemos como vai ser no hospital, se a mãe vai amamentar um filho de cada vez ou os dois ao mesmo tempo. O fato é que tem 2 bebês para amamentar e isso cansa muito para a mãe. Então nós super indicamos o uso da almofada de amamentação já levar junto com a sua mala. Né, Elisa? Eu me lembro que eu não levei a minha e tive que pedir para alguém buscar em casa. Então assim, nós queremos evitar isso. Buscar em casa o que faltou, então por isso que nós pensamos até o que o parceiro deve levar. Então o parceiro não deve esquecer de levar um kit básico de higiene, uma roupa mais confortável e um chinelo, não esquecendo, é claro, da documentação. Afinal, o que vai dentro dessa mala dos bebês? Que a gente já viu que pode ser uma mala ou 2. Aqui na Me Too, a gente, tendo praticidade de uma mãe de gêmeos, a gente indica uma mala só, com 2 divisórias. Mas afinal, o que tem dentro desse saquinho do primeiro dia, Elisa? Bom, aqui dentro desse saquinho tem uma mudinha de roupa para cada bebê, então, para organizar e para otimizar. Uma meinha bem quentinha, uma roupinha bem básica, de tamanho bem pequeno, né, com uma calcinha de baixo e uma roupinha mais fofinha e lindinha para colocar por cima. E essas roupinhas fofinhas e lindinhas, os bebês vão ficar lindos. Mas é claro que a gente não pode esquecer do conforto também. Imagina os bebês na hora de dormir, vão ficar bem melhor dormindo assim, né, com uma roupinha mais confortável. Então a gente também tem que pensar nisso, né, naquele mais fofinho e naquele mais confortável também. É claro que a gente não sabe como é que vai ser o sono dos bebês, mas enfim, a gente vai deixar com que eles descansem assim com essa roupinha mais confortável. E como a Elisa mostrou aqui, nesse caso, a gente tem a roupinha de baixo
e a roupinha de cima, no caso de temperaturas mais amenas. Nós sabemos também que o bebê não sabe regular a temperatura corporal sozinho. Então, para isso, nós sempre temos que pensar em roupinhas mais protegidas da temperatura do quarto, da temperatura ambiente. Então, sempre protegemos um pouquinho mais os bebês. Eu quero compartilhar uma dica que eu recebi lá no hospital ainda. Os meus filhos são 2 meninos e muito parecidos. Então, o que as enfermeiras me orientaram a fazer? Eu tinha as roupinhas de gêmeos assim, sempre uma azul e uma verde, uma azul, uma bege, uma azul e uma vermelha. Então a gente sempre acabou colocando a azul num dos maninhos e a outra de uma outra cor ou de uma cor mais forte, aqui eu peguei 2 para ilustrar, no outro irmãozinho, para poder ajudar a diferenciar quem vai mamar, quem vai trocar. Isso foi algo que eu levo para sempre na minha vida e até hoje me ajuda, principalmente com as pessoas de fora da família que têm dificuldade para identificá-los por eles serem muito parecidos. Isso é uma dica bem importante na maternidade, né? Vai ajudar muitos profissionais da saúde na hora de ajudar a mãe. É claro, se tu vai levar isso ou não pra vida depois, a escolha é sua, mas realmente isso vai ajudar bastante na maternidade. E agora vamos falar em quantidades. Afinal de contas, o que é o ideal levar para cada bebê? O ideal que a gente indica é levar 6 mudinhas de roupa para cada bebê e, além disso, não esquecer das roupinhas básicas, aquelas que a gente falou, de uma cor bem neutra, para o caso de acidentes ou da mãe precisar trocar a roupinha de baixo mais seguidamente do que as outras. Essa é uma dica bem importante, não só para a maternidade, né? Mas para cada passeio também, levar sempre roupinhas neutras. E o que mais vai nessa mala de maternidade? Uma dica que a gente dá é levar um saquinho para as roupas sujas. Esse saquinho aqui que a gente está mostrando, ele já é impermeável, então também pode ser usado para colocar a roupinha usada do bebê. Esse aqui que nós usamos para as divisórias, no primeiro dia, segundo dia. E além disso, várias outras coisas importantes, né? Alguns pediatras permitem que se corte as unhas dos bebês nos primeiros dias, outros não gostam. Então, além desse kit aqui de higiene, com escovinha, pentinho para higiene dos bebês, a gente recomenda muito levar as luvinhas para proteger até os bebês de se arranharem, um sapatinho mais quente e as touquinhas para manter a temperatura que a Vanessa falou antes, para proteger a cabecinha do bebê. Eles e outros itens que são essenciais para levar nessa mala maternidade. Bom, a gente não pode esquecer das mantinhas bem quentinhas para enrolar esses bebês até na saída da maternidade. É válido também levar outras mantinhas mais leves, até de malha, para não incomodar o rostinho das crianças. Dependendo da época do ano, né? Às vezes isso aí nem vai ser necessário, alguma mais leve. Nós recomendamos também levar paninhos de boca, muitos paninhos de boca, porque podem ser bem úteis em vários momentos do dia da mamãe, como na hora da amamentação. Também quando pega no colo, né, a gente pode colocar aqui até aquelas fraldas de pano que são um pouquinho maiores, então tudo isso dá pra notar. A gente sabe realmente que esse é o momento mais indescritível da nossa vida e a gente quer deixar aqui algumas palavras que realmente não podem faltar nessa mala maternidade. Não pode faltar coragem para pegar 2 bebezinhos recém-nascidos, para colocar para amamentar. Paciência, muita paciência. Não pode faltar iniciativa e proatividade, tanto dos papais como da rede de apoio para essa mamãe. Conforto para essa mãe também. Vontade de aprender. Aproveitem para aprender com as enfermeiras do hospital. Aproveitem para aprender naquele lugar onde nascem tantos bebês por dia. E muito amor, amor multiplicado. E agora estamos aqui no conforto da nossa casa com a Elisa novamente e com a mãe Tayane, que é a mãe do Pedro Henrique, de 1 ano e 10 meses, e está grávida de 24 semanas, do Emanuel e do Francesco. Exatamente. Então agora vamos tirar algumas dúvidas que ficaram ainda com ela, né? A gente quer saber também algumas coisas, como é que você está te preparando, é isso, Elisa? É isso, vamos falar um pouquinho sobre a mala da mamãe? Vamos. O que tem que ter nessa mala da mamãe, hein? Então, eu acho que uma das peças fundamentais que tem que ter na mala da mamãe é a concha de amamentação. Isso me ajudou muito na minha primeira gestação, né, quando eu fui para o hospital. A concha de amamentação foi excepcional, foi incrível o trabalho que ela fez, porque a gente sabe que dói no primeiro momento ali, né, da amamentação. E esse momento quando tu usa a concha, dá um conforto, né? Porque se tu bota direto absorvente ou bota direto no pijama ali, no que tu tá vestindo,
dói e não é legal, né? Então, a concha de amamentação pra mim é uma das coisas mais importantes da mala da mamãe. Olha, eu achei muito boa essa dica, sabe que eu tinha concha, não levei para o hospital. E quando eu fui apresentada para ela, né, oficialmente, realmente mudou a minha vida. E eu acho que essa é uma baita dica que as mães devem aproveitar. E o bom é que lá no hospital eles já esterilizam, né? Tu sai usando da forma como tem que usar. Então, pra mim, tudo que tá relacionado à amamentação é o que tem que estar na bolsa da mamãe. E quando a gente pesquisa, né, sobre como fazer uma mala de maternidade, logo vem o sutiã de amamentação, que a mãe também precisa levar, precisa ter sutiã para trocar, né, para não ficar aquele cheiro de leite azedo, enfim. E também se fala muito nas camisolas, com abertura na frente, ou pijama para facilitar a vida, o chinelinho para a mãe se sentir confortável para caminhar e as famosas calcinhas mais altas, as cintas, né? Pra nos ajudar já a colocar o útero de volta no lugar e perder aquela barriguinha de gestação mais rápido. Sim, sobre isso, eu tenho uma dica para compartilhar, gurias. Eu fiz cesárea, tive 2 filhos, né, os gêmeos, o Martinho e o Franco. Isso já fazem 6 anos. E quando as enfermeiras tiraram o curativo da minha cesárea, eu logo coloquei aquela calcinha por cima do curativo. Quando eu fui usar a primeira vez no banheiro, aquilo grudou no meu curativo de uma maneira e foi muito dolorido. Então uma dica, que eu queria dar para as gestantes, para as mamães grávidas de gêmeos, é que de repente usem um talquinho ou um óleo para tirar bem aquela cola do curativo antes de colocar a calcinha em cima, porque depois dá aquela dor para tirar, é bem difícil. Já tá sensível, né? E sobre a malinha dos bebês, o que tu acha assim, que dá pra preparar? Tu tá com 24 semanas, 24 semanas. Já pensou em fazer? Eu amo a mala do neném. Gente, eu sou meio apaixonada por essa questão de decoração de mala do neném. Então, eu gosto de botar as roupinhas dentro de um saquinho. Eu aprendi isso lá atrás do meu primeiro filho e agora eu desenvolvi isso até melhor, porque eu consigo comprar com antecedência aquelas sacolinhas de renda bonitinhas, sabe? Sim. No primeiro filho foi tipo sacolinha plástica mesmo, que eu não tive tempo de correr pra isso. Essa dica nós acabamos de dar aqui nesse vídeo que vocês vão ver. Bem legal. Uma dica bem importante sobre isso, na maternidade, por exemplo, que eu tive os meus gêmeos, eles indicavam deixar a primeira roupa separada da mala maternidade. Então é bem importante de novo ver no site da maternidade, né, onde vai ter os bebês, para ver o que eles indicam. No meu caso, a primeira roupinha tinha que estar separada justamente porque as enfermeiras já iam vestir, né? Já iam vestir. Isso. É um pouco mais comum uma mãe de gêmeos ter os filhos por cesárea. Então a gente acaba ficando um pouco mais no hospital que uma mãe que teve um parto normal. Exato. E isso já dá pra prever também a roupa da mãe, né? Talvez um pijama a mais, a roupa dos bebês, uma roupinha a mais. A respeito da saída da maternidade, eu quero saber, tu com 24 semanas já tem com os bebês conforto no carro, já sabe colocar, como é que faz? Então, já aprendeu? Essa é uma questão muito importante. Ontem a gente viu, né, no Insta de vocês, da Me Too, a questão do carro. Gente, como é difícil a gente achar um carro apropriado para 3 bebês confortos, né? No caso é uma cadeira e 2 bebês conforto. Então a gente tá procurando, já estamos buscando as dicas lá no Insta do Me Too. Tá muito legal aquele post, eu já quero ir lá dar mais uma espiada, porque eu já soube aqui que o pessoal respondeu mais coisas lá. Os bebês confortos já estão comprados, lindos, lindos, lindos. E inclusive a carrinho também já está comprado, aquele duplo bonitão, que eu sempre quis andar com o duplinho, né, coisa mais linda. Agora temos que ver a questão do carro que ficou por último, né, para poder botar esses bebê desconforto dentro, né, dentro de carro. Sabe que essa é uma dica bacana pelo seguinte, a gente às vezes vai testar essa colocada no carro só na hora de sair da maternidade. E é isso que a gente quer evitar, né? Porque às vezes dá aquela confusão. Exato. Normalmente as enfermeiras pedem pra gente levar os bebês conforto até o quarto, coloca os bebês, já sai direitinho dentro do bebê conforto. Mas aí é importante que o pai ou alguém da rede de apoio já saiba como colocar esses bebês conforto pra criança não ficar ali tendo que esperar e a mãe. E Thay, me diz uma coisa, agora que tu vai ter 2 bebês, não só um, né? Como é que tá essa mala? Vai ser uma mala só para os 2 ou uma para cada um? Como é que tu escolheu? Tu já pensou? Já tem essa ideia? Já.
eu escolhi ter 2 malas, né? Porque eu acho que como tu precisa ter toda essa organização na hora de levar as roupinhas e tudo mais, o ideal é tu ter uma mala para cada um para não dar erro, né? Então vai com as roupinhas tudo bem certinho, direitinho, vai que também tu precisa ficar mais um dia ou outro, então 2 malas é o ideal, eu acho. Isso serviu para nossa família, então eu acho que... Tá ótimo, eu acho que né, cada um tem sua opinião, eu acho que é isso aí, serviu pra sua família, então tá bom, é isso aí mesmo. É isso aí. Eu vou te dizer que na minha experiência, eu optei por uma mala só, uma divisória, né, porque eu pensei em praticidade, sendo, né, a mãe de gêmeos, a gente sabe que a gente precisa muito, então eu acabei optando por uma mala, mas como tu falaste, é uma questão de que dá certo pra ti e pra tua família. Tá, como tu já é mãe do Pedro Henrique, que já tem quase 2 anos, agora tu vai ser mãe dos gêmeos, né? O que tu acha que vai ter de diferente nessa mala maternidade? Nessa mala que tu vai levar pra maternidade agora? Então, uma das coisas que eu acho que pode ser bem importante nessa questão de levar pra maternidade algo diferente é a almofada de amamentação. Porque a gente acaba utilizando muito, imagina, eu penso, né? Que tu vai ter ali 2 corpinhos para segurar e a almofada super ajuda nessa questão, né? Claro, tu vai ter que ver se tu vai dar mamar antes para um, depois para outro, se tu vai querer o desafio aí de dar mamar para os 2 ao mesmo tempo. Eu não sei se eu consigo fazer isso, porque eu nunca fui boa naquela posição invertida, então eu gosto mais da posição tradicional. Eu acho que eu vou ser dessa que vai se adaptar mais com o bebê, de cada vez. Mas essa é uma boa dica que a gente deu aqui também, levar a almofada de amamentação que serve como apoio pra mãe, né? Então a gente vai amamentar 2 bebês. Tá, e eu quero que tu compartilhe conosco, e a gente também pode compartilhar, Vanessa, o que tu pensa sobre as visitas na maternidade? A gente tá falando aqui um pouco de amamentação, de levar a almofada, né, de dar um conforto pra mãe. E eu me lembro que uma dica que me deram foi o seguinte: se eu não tô confortável com muita gente no quarto, eu dou uma avisadinha lá no posto de enfermagem e as enfermeiras chegam para pedir pro pessoal se retirar para poder amamentar meu filho. Então, o que tu pensa sobre isso? Como é que foi com o Pedro Henrique? Enfim, tu pensa em receber visitas? Então, eu fiz uma loucura, porque eu era mãe de primeira viagem faz loucuras, né? Então, o que acontece? Com o Pedro Henrique eu pensei assim: vou receber todo mundo na maternidade para depois ficar com a minha casa livre. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Porque encheu, literalmente. Tinha momentos que era 3 ou 4 famílias dentro do quarto comigo. E eu me sentia realmente muito constrangida com essa questão da amamentação. Porque como eu também estava naquele processo difícil de amamentar pela primeira vez e tal, e eu não tinha muito leite, como é normal muitas vezes, né, nas gestações, a gente passa por todo o processo, mas chega lá na hora e não desce o colostrinho, não desce o leitinho, então a gente fica ali na tentativa, né, tem que ficar botando toda hora para o bebê pegar 10 mlzinho ali que seja. Então é muito mais denso essa questão da amamentação quando tu tá iniciando o processo e aí aquela gente toda na tua volta. Eu penso que ficaria mais neutra, reservada ali no meu lugarzinho e receberia depois, com o tempo, daí todas as pessoas em casa, conforme a demanda, né? Vendo também a nossa agenda particular com o bebê, porque também nós temos que nos adaptar. Como agora são 2 bebês, tu tem que ter toda uma rotina já de mamadas e tudo mais, para poder receber as pessoas com mais tranquilidade e tudo mais, né? Eu acho que isso é bem importante. Muito legal. Eu acho, pra mim, essa foi a minha experiência. Tua lição. Literalmente uma É lição. bom, né, quando a gente já tem uma lição e pode passar e ajudar outras pessoas. Exato. Mas para aquelas mamães que quiserem receber visitas, que estão dispostas... Como é que foi pra ti? Eu recebi algumas visitas, mas tudo controlado. E sempre com essa sutileza de pedir pra alguém dar uma avisadinha quando a coisa tivesse demais. Boa dica. Me deram no curso de gestante, foi bem importante. Eu fiz o curso, mas eu não devo ter prestado atenção nessa. E tá, Elisa, nós estamos falando aqui de várias coisas que a gente não pode esquecer de levar na mala maternidade. Mas também, nós como mamães, né, mamães de gêmeos inclusive, a gente pensa assim em algumas coisas, alguns mimos
Eu quero saber se tu já tá pensando em alguns mimos pra levar, né, de lembrancinha, ou alguma coisa que tu tenha feito também, Elisa, eu posso também compartilhar. Sim, eu amo todas essas minúcias. Eu acho incrível. Eu sou a louca da decoração, das lembrancinhas. Eu gosto de tudo isso. Eu gosto de fazer chá, eu gosto de, sabe, criar coisas que remetam depois àquele momento. Então tem que criar memórias, né? Então o que acontece? No nascimento do Pedro, todo o tema da chegada do Pedro foi o Pequeno Príncipe. Então eu fiz uma lembrancinha que era um marcador de páginas, que na época eu lia muito, agora não consigo mais ler. Não consigo mais. Até a cabeça da gente já fica mais distraída, né? Mais aguada quando a gente tá grávida. E aí tá realmente mais difícil de eu ler. Mas aí na época eu fiz um marca-página todo do Pequeno Príncipe com as frases, foi uma coisa muito linda, assim, né? E remetendo ao Pequeno Príncipe Pedro Henrique. Agora, os meus filhos, o Francesco e o Emanuel, eles vão ser o Mário e o Luigi. Então eu já tô aí buscando ideias de lembrancinhas personalizadas desse tipo de personagem mesmo, né? Pra ficar na memória o Mário, o Luigi, sendo o Francesco e o Emanuel. Eu gosto muito dessas coisas. Então já vou pesquisando, pescando ideias na internet que possam me ajudar a fazer lembrancinhas que serão diferenciadas e que as pessoas vão gostar, né? Sim, vai ser o marco. Exatamente. E aí também já tem que direcionar quem é que vai ficar responsável por levar depois, né? Acho que tu pode ir atrás de tudo, mas a gente já tem que direcionar quem é que vai levar isso depois, quem é que vai cuidar dessa parte, vai gerenciar. Tu chegaste a fazer alguma coisa, Elisa? Fiz uma lembrancinha comestível, que me disseram que era muito legal que dá um doce pra quem fosse te visitar. Então, a minha lembrancinha era pão de mel, e os meus filhos até hoje adoram pão de mel. E eu levei um livro de registros para as pessoas deixarem uma mensagem, assim, os avós, os tios, quem foi visitar mais próximo. Sim, a ideia do livro de registros eu fiz no chá. Porque daí o que aconteceu? Cada pessoa colocava uma mensagem que não era pra mim, era pra ele, né? Então o Pedro Henrique tem várias mensagens que eu guardei depois, tudo direitinho, que ele vai ler quando ele tiver a idade apropriada, né? Vai ler e acho que vai se emocionar muito, porque tem toda essa menção à chegada dele, né? Como ele foi amado, como ele foi querido, assim, né? Pelas pessoas, que ele não tenha nenhum trauma, né? De rejeição, coisa assim, porque ele vai saber que ele foi amado, né? E os meninos também. Então eu também estava pensando muito nisso. Agora tu me deste essa ideia de levar para a maternidade o livro de registro, isso também é muito interessante, porque eu tinha tido só essa ideia para o chá, nunca tinha pensado nessa questão de levar o livro de registro para o quarto mesmo, né? Na verdade, dois, né? Um para cada um para o Emanuel e um para o Francesco. Exatamente. Isso aí, agora tem que pensar, é tudo multiplicado, né? A cabeça da gente, ó, tem que expandir, né? Agora é dois, não é a mesma coisa, mas aí são 2 livrinhos, né? Que a gente leva para as pessoas escreverem ali lembranças, para depois eles lerem quando tiverem na idade apropriada, né? Bom, tá, a gente queria te agradecer muito pela tua participação hoje aqui. A gente sabe que não é fácil, né? Ser gestante gemelar requer um pouquinho de uma respiração extra, então a gente quer muito realmente agradecer em nome da Me Too e da LoBebê. E a gente espera que vocês tenham aproveitado muito todas essas dicas que nós passamos por aqui e fiquem ligados. Até a próxima!